As crianças devem sempre ser ouvidas sobre todas as matérias que lhe dizem respeito, apenas com base, digamos, em três fundamentos. Ensinou-me que já não é tempo de dizer às crianças cresce e aparece, é a altura de lhes dizer aparece e cresce connosco. Esta ideia do juiz também esquecer os seus ódios e os seus amores, no fundo os seus preconceitos, que as crianças não se importam com o quanto tu sabes, até saberem o quanto tu te importas com elas. Porque a separação é um recomeço, escolhe onde queres chegar e faz da viagem um caminho de crescimento para ti e para os teus filhos. Estas são conversas para semear bons princípios e romper padrões. Se és um pai ou uma mãe que deseja sinceramente ultrapassar a separação para viveres a tua parentalidade com integridade, responsabilidade e autenticidade, então vem connosco, define as tuas coordenadas, vais chegar onde ainda nem sequer consegues imaginar. Bem-vinda, Marcela! Olá, Mafalda, bom dia. Bom dia, como estás? Estou bem, estou aqui hoje muito entusiasmada com o nosso convidado. Sei que estás muito entusiasmada, tinhas muita vontade de gravar este episódio, não é? Queres apresentar o convidado de hoje? Olha, antes de partilhar o nome, a dizer que foi um nome, por vários seguidores nossos, por vários ouvintes nossos e por pessoas da área do direito, obviamente, muito da área do direito, que vinham indicando para quando o Dr. Paulo Guerra. O Dr. Paulo Guerra, para quem não conhece, é licenciado em Direito, é juiz desembargador no Tribunal da Relação de Coimbra. Eu tenho aqui uma cábula porque tenho um extenso currículo e tentei resumir aqui naquilo que é mais elucidativo. É autor de várias obras jurídicas, foi docente e coordenador no Centro de Estudos Judiciários, representou Portugal em negociações internacionais no âmbito do direito das crianças e jovens, é formador convidado em diversas universidades. Dos vários livros publicados, a destacar os dois últimos, o ano passado publicou um livro com o título que, reparem, O que se passa na infância não fica na infância, onde reúne 50 personalidades ligadas à proteção e ao desenvolvimento da criança, e recentemente o livro A Estrela de Ava, uma filha de coração. Para concluir, assume-se um apaixonado pelo universo infantil, é membro do Centro de Família, do Direito de Família e do Observatório Permanente da Adoção, além da magistratura. Tem uma forte ligação à escrita e ao cinema. Verdade, Dr. Paulo Guerra? Muito bom dia. Exatamente assim. Olá, doutora Mafalda. Bom dia, doutora Mafalda, doutora Marcela. Muito gosto aqui estou. É verdade, tento aliar a infância à poesia à literatura, a literatura ao direito, enfim. Tento voar por locais aparentemente pouco conciliáveis uns com os outros. Obviamente que não faço, acredito, em sentenças em verso, mas obviamente tento separar os dois mundos, mas eu costumo dizer que a minha profissão favorita teria sido argumentista de cinema e era onde eu estaria, se calhar, a voar mesmo prazenteiro. Não, descobri de facto o direito, primeiro a filosofia, depois o direito. E a partir do momento em que entrei no direito e, sobretudo, quando fui instalar-me num tribunal de menores de Lisboa, corria o ano de 1996, pensei, é aqui que eu estou bem. Apesar de hoje, a doutora Mafalda, a doutora Marcela, exercer as minhas competências judicativas numa secção criminal do Tribunal da Relação de Coimbra, isto é uma das minhas lutas, a tentativa de encontrarmos uma especialização total a nível da segunda instância e também da terceira instância, do Supremo Tribunal de Justiça. Ainda sonho, a lei prevê, mas prevê que tenha que ser o presidente de cada relação a propor ao Conselho Superior da Magistratura a abertura de uma secção específica nesta área, porque, doutora Mafalda, doutora Marcela, acredito que muito se perca entre a primeira e a segunda instância, em termos de imediação, em termos de olhos nos olhos, de rosto no rosto, de voz na voz. As relações apenas ouvem cassetes, apenas ouvem gravações, não é de facto a mesma coisa e acredito que as crianças deste país necessitam e de alguma forma merecem uma especialização total a nível do país,
Como sabem, ainda temos aqueles feudos absolutamente generalizantes de Porto Alegre, Bragança e Guarda, que não têm de facto especialização na primeira instância, repito, na primeira instância. Temos apenas médicos de clínica, de médicos especializados nas 20 comarcas, com 3 desonrosas exceções. Bragança, Guarda e Porto Alegre, e portanto ainda vou a tempo de sonhar que as crianças têm, tal como na medicina, um pediatra médico, um pediatra juiz, um pediatra magistrado do Ministério Público e já agora, a doutora Marcela, um pediatra advogado. Alguém que seja de facto especializado nestas áreas. Sei que é complicado do vosso lado, sei que muitas dos vossos colegas estão a fazer algum caminho por aí, mas acredito que as crianças necessitam de facto que alguém, o Jesus Palácio dizia que todas as crianças têm direito a que alguém seja louco por elas. E também no direito, já que estamos a falar de tribunais, estamos a falar de justiça amiga das crianças, magistrados do Ministério Público, magistrados judiciais e advogados que de facto estejam só focalizados nesta matéria. Dr. Paulo Guerra, o que acabou de dizer não é de facto o tema da nossa conversa, Eu sei, mas vamos ter que voltar a falar sobre isto, porque certo, esta questão da especialização do direito das crianças é fundamental. Eu estou certo. totalmente de acordo, quer para magistrados, quer para a magistratura, quer para os advogados, porque aqui eu reconheço também quanta falta de conhecimento e de boas práticas, no que toca à minha classe, aos advogados, quanto elas são necessárias, é fundamental e temos que voltar a falar sobre isso, porque Sem acho mesmo, dúvida. e que eu acho que a generalidade das pessoas que não é do mundo do direito não Essa noção. tem essa noção da necessidade dessa especialização que acontece depois com as decisões que vêm dos tribunais superiores, como se perde o saber, não é? De alguém Às que vezes vem. desajustadas, às vezes sem terem lido toda a psicologia que devem ler. Eu, para ser juiz de família e crianças, tenho que ler Françoise Dolto, tenho que ler Gomes Pedro, tenho que ler muita gente que durante toda a sua vida iluminou este planeta chamado criança. Esse conhecimento tão necessário, fundamental. Temos que voltar a conversar, mas aqui sobre a Quando quiseres. especialidade, sobre a especialidade no direito das crianças, que eu acho que é fundamental. Hoje o tema da nossa conversa, e o convite que nos lançámos é as crianças nos tribunais, e uma aqui que eu gostaria de trazer seria que princípios, quais os mecanismos legais que garantem os direitos das crianças no tribunal, que é uma questão que nos colocam muitas vezes, não é? Os pais que me procuram têm muito esta preocupação. Como é que eu posso garantir os direitos e a proteção do meu filho, dos meus filhos nos tribunais? Temos mecanismos legais para isto, Soutor? Temos, doutora Marcela, temos que os otimizar e temos, sobretudo, que os usar bem. Eu acredito que ao longo dos últimos 25 anos, muito se tem feito em Portugal em prol do abandono da concepção de uma certa minoridade desta jurisdição. Por isso, quem me ouve sabe que eu não gosto da palavra menor, que é uma palavra mal cheirosa que tem que ser substituída por uma palavra bem mais perfumada chamada criança. E devíamos logo começar pelos próprios tribunais, que deviam ser tribunais de família e crianças, e abandonar de vez a palavra menor. A legislação foi fazendo cair a palavra menor, por exemplo, na lei tutelar educativa ainda continuamos a falar de menor, aquela tendência para falarmos dos menores imputáveis, dos inimputáveis, mas não ficaria mal também deixar cair a palavra menor de vez. Menor é a idade, nunca a pessoa. Eu sei, doutora Mafalda, doutora Marcela, que nós temos uma Convenção sobre os Direitos da Criança que se aplica diretamente a Portugal. É preciso nós termos todos consciência que há um artigo na Constituição, que é o artigo 8º, número 2, que nos diz que todas as normas das convenções que Portugal ratifica são lei portuguesa. E, portanto, se não houver lei adjetiva ou substantiva em Portugal, um juiz pode aplicar diretamente uma norma da Convenção sobre os Direitos da Criança. E é importante que todos os operadores judiciários saibam disso.
Lembro perfeitamente que em 1900, enfim, numa das minhas incursões num tribunal de família e menores e crianças deste país, foi-me sinalizada uma situação de uma mãe grávida, que já tinha tido um filho que tinha sido retirado e encaminhado para os caminhos da adoção, e, portanto, só que eu tinha um problema, é que a criança ainda não tinha nascido. Era preciso monitorizar aquela gravidez, sobretudo fazer com que ela pudesse ter o filho numa maternidade aqui na cidade de Coimbra. Tínhamos receio de poder haver alguma traficância. Pronto, de facto abri um processo, não com base na lei portuguesa, que a lei diz que a criança só adquire personalidade a partir do nascimento completo e com vida, mas não, foi uma norma da Declaração dos Direitos da Criança de 53, depois reposta pela Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989, ratificada por Portugal em 90, a dizer que todas as crianças têm direito à proteção, tanto antes como depois do nascimento. E foi este antes do nascimento que me fez abrir um processo, os funcionários entravam, Dr. Paulo, o que é que eu escrevo na capa? Vai escrever futuro filho da Maria Alice, que era a mãe. E, portanto, é isto que nós temos que fazer, temos que acionar as convenções, temos, além disso, depois, uma lei de proteção cada vez mais garantística. Desde 2001 deixámos de ter, de facto, uma organização tutelar de menores que tratava indistintamente as situações das crianças em perigo, das crianças que são agentes elas próprias de perigo para os outros, portanto, crianças em conflito com a lei, lei tutelar educativa. Agora não, temos uma lei para cada uma destas realidades. Temos leis também, doutora Marcela, que exigem a sua audição. Deixámos de pensar nos 14 anos, que durante muito tempo estava na lei para as responsabilidades parentais. Depois descemos para os 12, mercê da lei de proteção, que diz que uma criança com 12 ou mais anos é obrigatória a sua não oposição, por exemplo, para a intervenção de uma comissão de proteção, e portanto começámos a dar ênfase aos 12 anos. Mas neste momento não há 14, não há 12. As crianças devem sempre ser ouvidas sobre todas as matérias que lhe dizem respeito, apenas com base digamos, em três fundamentos. O discernimento, que é paredes meias com a maturidade, e também tem a ver com a natureza da questão a decidir. São só estas três questões que devem estar sempre na base e não com base na simples e mera idade. A mera idade é apenas uma presunção de maturidade, pode ser ilidível, como calculam. Também estamos a falar, doutora Marcela, de tribunais que cada vez mais vão edificando salas de espera e de audição da criança. Eu sei que há ainda muito a fazer, isto se calhar é mais usual ver-se na zona da Grande Lisboa. Nós no SES sempre fizemos um grande esforço levando ao SES, enfim, Ruta Agulhas, Alexandre Anciães, Catarina Ribeiro, psicólogos que nos ensinaram a arte de ouvir uma criança, que também começa por se fazer um espaço mais amigável dela. Sala de espera, salas onde as crianças possam ser ouvidas. Eu advogo que o juiz pode ter que, e tem sempre, que dirigir a audição, aquela diligência, mas não é obrigatório que seja ele a fazer as perguntas. Quantas vezes com perguntas mal feitas, perguntas sugestivas, abertas quando deviam ser fechadas, fechadas quando deviam ser abertas, e portanto eu darei a voz, entregarei a audição da criança a um psicólogo, a um técnico que saiba mais do que eu a arte de falar com uma criança, e eu não deixo, enquanto juiz, de dirigir aquela diligência, e portanto não perco e uso império que a lei me quer dar. Foi-se sedimentando ao longo do tempo esta necessidade de se adotar uma cultura da criança, olhar-se para ela como sendo um sujeito de direito e um sujeito de direitos. O meu farol, o meu mentor, chamado Armando Acácio Gomes Leandro, ensinou-me que já não é tempo de dizer às crianças cresce e aparece, como tantas vezes nos diziam na nossa juventude e na nossa meninice. É a altura de lhes dizer aparece e cresce connosco. Dá-nos a mão, numa justiça quer ser a tua amiga. É um pouco aquela ideia do Albert Camus que eu costumo usar muito. Não andes à minha frente, posso não saber seguir-te. Não andes atrás de mim, posso não saber guiar-te. Dá-me a mão, porque queremos fazer de facto uma justiça amiga das crianças. Temos cidades amigas da criança,
por que não, tribunais amigos da criança, onde se fala de direitos ao lado dos deveres. Estamos muitas vezes mais habituados a ensinar às crianças quais são os seus deveres, certo? Mas temos, se calhar, muito poucos instrumentos para garantir os seus direitos. As próprias crianças não sabem os seus direitos. Eu ando muito por escolas, falo com muitos jovens ao longo do país todo e costumo dizer e dar como sugestão que no dia 20 de novembro, o dia da celebração da Convenção, ou no dia 1 de junho, aquele que foi tido como o Dia da Criança, poderem as escolas pararem as lições sobre filosofia, sobre físico-químicas ou sobre português e falarem sobre a Convenção. Abrirem as portas aos pais, aos filhos, aos educadores, para que eles se apercebam que têm de facto direitos. Tribunais também, doutora Marcela, e calme, porque é muito difícil parar quando falo destas questões. É importante defender, por exemplo, e cada vez se tem defendido mais nos tribunais, a defesa clara da indignidade de qualquer tipo de violência sobre a criança, mesmo sob a capa de correção parental. Não está escrito em lado nenhum da lei que uma criança deve ser batida, mesmo que para efeitos corretivos, certo? Também cada vez defender que a criança é vítima de violência doméstica, mesmo que não seja batida. Quando é espectadora de cenas de violência lá em casa, é preciso dizer que o trabalho das comissões de proteção, das 313 comissões de proteção de crianças e jovens, a maior estatística em termos de situações de perigo é, de facto, a violência doméstica. E, portanto, é importante saber e dizermos que um homem ou que uma mulher que bate no seu companheiro ou na sua companheira ou na sua mulher ou no seu marido pode praticar 2 crimes de violência doméstica. Um na pessoa do companheiro e outro na pessoa do filho, por ela ter assistido a tudo isto. E é importante acabarmos com a noção de vítima vicariante, de violência vicariante, violência indireta. Não. A ideia, de facto, é que qualquer tipo de violência é indigna e, portanto, temos que, de facto, proteger as crianças relativamente a isto. As leis vão dando alguns sinais desta maturidade civilizacional que foi construída pela Convenção da ONU de 1989, esta consideração de que vos falei, de que a criança é vítima de violência doméstica mesmo quando só assiste, a valorização que está a ser feita nos últimos tempos ao acolhimento familiar de crianças, tendencialmente obrigatório até aos 6 anos, que não se residencialize e institucionalize uma criança que está em perigo de tenra idade, aquela ideia de que somos todos 3 mais 1 mais 3, somos aquilo que fizerem de nós nos primeiros 3 meses do primeiro dos 3 anos da nossa vida. São os primeiros 1000 dias na vida de uma criança que são absolutamente essenciais. E por isso Portugal, neste momento, está a estruturar um plano estratégico de desinstitucionalização progressiva. Ainda temos cerca de quase 7.000 crianças em casas de acolhimento. Queremos, de facto, transformar isto em acolhimento familiar. Ainda vai custar. É importante pensarmos que quando houve o boom da guerra da Ucrânia, houve cerca de 3.000 pedidos de famílias portuguesas que quiseram acolher crianças ucranianas. Pergunto, e as crianças que estão nossas vizinhas, que são amigos dos nossos amigos, que eventualmente possam precisar de um colo securizante, não necessariamente adotante, atenção, não tem que ser adotivo, é apenas um complemento relativamente aos pais que não conseguem dar tudo em termos de ternura, firmeza e bom trato ao seu filho. Só 2 outras questões finais. A ideia também que, e foram 2 vitórias que tivemos o ano passado, doutora Marcela e doutora Mafalda, na lei de proteção, a possibilidade de um jovem se arrepender uma vez saído do acolhimento residencial, quando, depois dos seus 18 anos, pensa, agora é que vou sair. Não. Agora a lei dá-lhe a possibilidade de se arrepender e de voltar de novo a um acolhimento familiar ou a um acolhimento residencial. E finalmente a grande novidade que foi a Lei 46 de 2023, de 17 de agosto, que veio dizer que em Portugal já podem ser adotadas crianças até aos 18 anos de idade. Não ficamos já pelos 15 anos, era apenas residual a margem entre os 15 e os 18. Neste momento já podem ser adotadas crianças até aos 18 anos. Portanto, tribunais mais conscienciosos, gente mais formada,
apesar daquilo que eu há bocadinho vos disse em off, de achar que precisamos de uma verdadeira especialização, eu acho que não foi em off, foi mesmo on, em que falámos sobre a especialização. Portanto, precisamos de gente comprometida, que de facto leia outras matérias, que de alguma forma percebam que não é só o direito que interessa, o juiz de uma pessoa convencida tem que passar a juiz convincente, tem que se fazer compreender, o que não significa que seja aceito o seu veredito. Eu não temo os recursos, mas eu temo quando as minhas decisões não são perceptíveis, não são compreendidas. E por isso elas têm que ser escritas num português correto, têm que ser, de alguma forma, enfim, codificadas para o jovem quando falamos com ele, e acreditem, doutora Marcela e doutora Mafalda, de que eu sempre, no esforço que tenho com estas crianças, nunca deixo ao nível delas, mas a minha tarefa é sempre subir ao nível dos seus próprios sentimentos. Uau! Aqui estão alinhadas, não é, Mafalda, com esta partilha do Dr. Paulo Guerra, quanto nós também vamos trazendo nas nossas formações a necessidade aqui desta cultura das crianças e dos tribunais amigos, e que os profissionais, e não só os profissionais de direito, mas também os profissionais da área da saúde que acompanham as crianças, vão tendo esta Certo. cultura. E é importante termos esta ideia, doutora Mafalda e doutora Marcela. Nós, de facto, queremos cada vez melhores técnicos do direito. Durante muito tempo, esta área era uma área menor. Colocavam nestes tribunais, às vezes, pessoas que estavam a dar dores de cabeça nas outras jurisdições, como se aqui dar dor de cabeças não era fatal para o destino destas crianças. Mas eu direi que, além de bons técnicos de direito, eu acho que, sobretudo, queremos boas pessoas, imbuídas de empatia pelos outros, pelas situações mais negras que os outros vivenciam, e, portanto, queremos de facto bons seres humanos, porque acredito, minhas queridas amigas, que nós precisamos muito mais deles do que de magistrados. Mesmo. Mafalda, queres acrescentar aqui? Olha, fui tomando imensas notas, é uma delícia estar a ouvir o Dr. Paulo Guerra, de facto, com este pensamento tão estruturado, organizado, mas envolvente e empático, é mesmo maravilhoso estar a ouvir, e fui tomando aqui uma série de notas em relação à formação. Lembrei-me da nossa formação também, Marcela, era impossível não me lembrar, claro que não é uma especialização, não pretende ser uma especialização, Certo. mas é o nosso contributo responsável e informado para que profissionais que nesta área tenham uma informação cruzada sobre tanto a literacia do direito como a literacia do desenvolvimento infantil, e portanto é o nosso contributo também social, coletivo, profissional, pessoal, para quem está nestas áreas e queira de facto trabalhar noutro sentido, com mais informação, de forma mais complexa, e pronto, e o esforço e o empenho que temos metido nisto, Marcela, e agora o Dr. Paulo Guerra de alguma forma estar a reforçar a importância das formações. Não estaria a falar da nossa com certeza, mas que eu não pude deixar de pensar Sem nela. dúvida, e todas elas, tudo aquilo que trouxer mais informação, mais luz sobre, de facto, este planeta chamado criança. E é fácil de falar, por exemplo, a nível da advocacia, a necessidade, aquilo que a lei prevê, a presença de um advogado junto de uma criança, não é necessariamente o advogado dos pais, é o patrono da própria criança. A criança tem direito a escolher o seu próprio advogado, a poder tê-lo junto de si, e, portanto, isto é uma enorme conquista. Durante muitos anos os advogados nem sequer entravam num tribunal de menores. Eu lembro-me, doutora Mafalda e doutora Marcela, em 1996, quando eu cheguei ao Tribunal de Menores de Lisboa, ainda nem sequer tinha esta sande mista entre a família e os menores, só tinha de facto menores. Lembro-me uma vez, havia uma criança que era preciso. Estávamos a monitorizar, tínhamos um processo tutelar na altura relativamente a ela, havia de facto algumas queixas de maus tratos relativamente à mãe. Eu lembro-me que entrou um advogado na minha sala e disse: eu venho aqui porque eu sei que a minha cliente vai ser constituída arguida. Estávamos num processo tutelar, portanto não estávamos num processo crime, portanto ainda tínhamos esta ideia de que tudo ali se podia fazer em termos de crime. Não, os tribunais têm funções
funções diversas e, obviamente, estamos a anos-luz disso, de uma advocacia que também tem evoluído muito a esse nível, e eu trabalho com muita advocacia em fóruns que tenho, cada vez mais pessoas sabem de menos. É esta a virtude da especialização, cada vez mais sabemos de menos. Isto não é pior, isto é melhor, e portanto eu acho que o caminho é de facto esse, porque de facto as nossas crianças agradecem. Uhum. Também fiquei ali presa à ideia da indignidade, Certo, quão importante, não é? E quando se falava de violência doméstica, reforçou, e muito bem, que não é só a violência física, a certo. violência psicológica é altamente danosa, muito mais difícil de identificar, e que quantas vezes as crianças acabam por ser objetos de agressão dos pais entre si, ou de um pai ou de uma mãe para com o outro, a partir de esquemas psicológicos e emocionais muito subtis, muito dissimulados e que causam um dano à Sem criança ao dúvida. longo do tempo brutal. E esses sinais, às vezes equívocos, que nos fazem gerar muita confusão nos tribunais, a criança apresenta eventualmente um vermelhidão entre as pernas, isto será uma eritrema da fralda, será eventualmente algum contacto que possa ter havido durante o fim de semana, que nos lança depois todos os SOS. O que é que nós teríamos sem a medicina legal que nos vai iluminar estes sinais e dando-nos alguns critérios para poder de facto agir? Mas é importante, doutora Mafalda, dizer-vos que isto acontece em todas as classes sociais. Vamos acabar de vez com a ideia de que são aquelas as famílias multidesafiadas e multidesafiantes que são aquelas que estão mais em cima da mesa nos nossos tribunais. Não. Também nas famílias ditas Benetton existe muito disto. Só que infelizmente são cifras negras, não nos chegam. Não há sinalização, não há de alguma forma denúncia. Há muitas vezes um tolerar daquilo que se passa em meios que até são economicamente de alguma forma privilegiados, crianças que têm muitas Playstations, que vivem com muitas roupas de marca, mas a quem lhes falta, por exemplo, amor e afeto. Eu costumo dizer que as três grandes qualidades de um educador, de um pai ou de uma mãe, são conseguir dar a estas crianças ternura, firmeza e bom trato. Conhecemos todos pais muito ternos, mas muito pouco firmes. Conhecemos pais muito firmes, mas muito pouco ternos. Infelizmente, também encontramos pais que, embora firmes e embora ternos, não se apercebam, por exemplo, que uma criança precisa de vacinação, ponto final. Independentemente das questões, enfim, filosóficas que tenhamos relativamente à vacinação, é maltrato não vacinar crianças. Eu perdi 2 crianças na minha vida judiciária porque não as consegui salvar, porque os pais resolveram levá-las enfim, a druidas ou, enfim, curá-las através de métodos muito pouco científicos e não fomos, de facto, a tempo de evitar meningites e complicações que, de facto, lhe tiraram a vida. Portanto, é esta firmeza, ternura e bom trato que qualquer progenitor deve ter para com uma criança, e isto passa-se em qualquer classe social. É importante estarmos atentos às crianças que são ilhas, muitas vezes rodeadas de muita gente. Não é preciso só falarmos em abandono categórico, a mãe ou o pai que pega na criança, como eu tive na minha vida, e aos 11 anos abandoná-la num pinhal aqui na zona de Coimbra e foi à procura de um outro amor para terras de França. No fundo, a criança desenrasca, está à vontade, desculpem o termo, foi exatamente assim que aconteceu, graças a Deus que a situou a cerca de 3, 4 quilómetros de uma esquadra da polícia e que foi fácil sinalizar a criança para depois avançarmos com a sua proteção. Não, estamos a falar de crianças que estão abandonadas, embora vivam rodeadas de muita gente. São crianças que são entregues a si próprias e, portanto, é importante também esquecermos e pormos de parte nisto. Isto é uma justiça amiga das crianças, doutora Mafalda e doutora Marcela, esta ideia do juiz também esquecer os seus ódios e os seus amores, no fundo, os seus preconceitos relativamente a
tanta coisa na vida. Como é que é possível ter havido um juiz neste país que, na zona de Braga, não decretava adoções, porque não acreditava na providência tutelar civil da adoção? Eu posso ser contra a adoção do João, eu posso ser contra a adoção da Mariana, porque entendo que ainda não estão irremediavelmente, enfim, extintos os vínculos afetivos próprios da filiação. Agora, não posso ser contra a adoção, contra o apadrinhamento civil, contra por exemplo, a residência partilhada no âmbito das responsabilidades parentais. Eu posso ser contra o estabelecimento desse regime no caso específico da Jéssica, porque no caso concreto da Jéssica não é o melhor regime. Portanto, estamos a avançar, é importante também trabalharmos a inteligência emocional dos próprios magistrados. Eu costumo dizer uma expressão curiosa que acredito que nós vamos. Eu acho que não é os sinais exteriores de respeito, as cinzentas ou as azuis gravatas que legitimam a nossa intervenção como magistrados, embora isso também interesse, porque existem exemplos de alguma compostura pedagógica a seguir, porque o povo, em nome de quem exercemos a nossa missão, isso espera de nós, mas aqueles que nos fazem convencer de que não é o magistrado de calças de ganga que temos que evitar, mas acreditem que é um magistrado de cabeça de ganga. Tão importante estas reflexões, não é? Que são tantas vezes aqui entre nós vamos partilhando, mas que eu penso que do público, do grande público, não tem esta noção, não é? Que não há este conhecimento. Aqui já fomos falando hoje aqui de diversas formas, como é que os tribunais e como é que os profissionais devem contribuir para uma melhor justiça das crianças, mas se calhar gostaria aqui, assim, de uma forma mais direta, a talhar que boas práticas podemos nos tribunais para a proteção das crianças, dos direitos das crianças, os tribunais podemos adotar. Mais tribunais de família e crianças, não com aquelas 3 desonrosas exceções que há pouco vos falei, tribunais equipados totalmente com salas de espera e salas de audição, não são declarações prestadas em salas de audiência, ou com o juiz becado e com o magistrado do Ministério Público becado. Eu já tive crianças que disseram: eu gostava que tu vestisses a tua capa, e claro, eu depois vesti porque fiz-lhe a vontade, mas em princípio não. Haver de facto uma proximidade entre a criança e de facto o magistrado que está a ouvir. Continuar a entender que há uma falta de investimento estatal nesta área, há uma falta de políticas públicas que entendam que esta matéria é prioritária. Um exemplo claríssimo, e aqui desculpem não só falar de tribunais, continuo a defender que a Comissão Nacional que monitoriza as comissões de proteção devia estar dependente da presidência do Conselho de Ministros e nunca de um ministério, como hoje depende. Isso seria um sinal inequívoco de que proteger crianças é vital e prioritário num Estado que se preza. Também é importante, doutora Marcela e doutora Mafalda, uniformizar a interpretação dos sinais de perigo. Não pode haver uma interpretação em Vila Franca de Xira diferente daquela que há em Vila Real de Santo António. Não há, porque numa determinada época, num determinado espaço geográfico, se admite, por exemplo, coisas inenarráveis, como por exemplo as mutilações genitais femininas. Isto são atos que não são culturais, por muito que sejam tolerados por algumas culturas de alguns povos, não pode ser tolerado a esse nível. Portanto, é importante que o perigo seja uniforme no país inteiro. É importante também percebermos, interpretar os sinais destas famílias, esta gente que muitas vezes, as famílias biológicas, e como sabem, o sangue não é uma sina para a vida. Estes pais dão-nos muitas vezes 14 passos para a frente, dão-nos 30 passos para trás. É importante percebermos quando é que é possível ou não ainda apostar no laço biológico. E por isso, doutora Mafalda e doutora Marcela, defendo que, tal como noutras legislações europeias, o Estado devia ter, a nossa lei devia dar prazos perentórios às famílias para se reorganizarem quando isso depende única e exclusivamente deles. Não é crime ser pobre neste país. Há pessoas que dão ternura, que dão firmeza, que até dão bom trato
mas que não têm muito dinheiro para pôr muita fartura em cima da mesa dos seus filhos. Eu nunca retirei um filho por mera pobreza, acredito que há muito mais do que isso. Posso ter feito uma separação episódica pelo facto da casa estar a meter água, o telhado estar complicado, a criança não ter umas botas boas para a chuva que caía naquele inverno, mas acreditem que posso ter que a separar e até colocá-la num centro de acolhimento, mas depois vou com certeza recuperar esta família para aquilo que de facto preciso. Preciso também de otimizar estas famílias de acolhimento, eu preciso delas, doutora Marcela e doutora Mafalda. Há muito poucas. A Casa Pia está a fazer o seu esforço, a Segurança Social está agora a fazer. Tudo começou com a Santa Casa, que anda a fazer campanhas para conseguirmos ter famílias de acolhimento que tomem conta de crianças, de forma a que nós não tenhamos que colocar crianças em casas de acolhimento. Eu, para falar das virtudes do acolhimento familiar, não tenho que diabolizar o acolhimento residencial. Ele vai ter sempre que ser necessário, com certeza. Preciso de apostar também no apadrinhamento civil. Peço desculpa, eu estive na base do seu lançamento em 2008, 2009, no meu Observatório Permanente de Adoção aqui no Centro de Família. Só vestimos até agora cerca de 200 casos nacionais. Há que eu e a professora Ana Rita Alfaiate andamos pelo país neste momento junto da Segurança Social, sob a égide da Segurança Social, fazendo a propaganda desta providência tutelar civil que se prolonga para além dos 18 e que pode dar, de facto, um colo a estas crianças, para além, enfim, do colo adotivo ou para além de outro colo tutelar civil eventual. Uns tribunais que têm que ouvir crianças, doutora Mafalda e doutora Marcela, e eu acho que isto devia estar na revisão constitucional, devia estar na lei a necessidade de as ouvir. E sempre que não se ouvir uma criança, o tribunal deve sempre explicar porquê. E faço sempre este apelo à advocacia para recorrer, para exercer os seus poderes, deveres, no sentido de sedimentar esta necessidade de ouvir. Ouvir uma criança não significa necessariamente fazer aquilo que ela nos pede, certo? Quantas vezes a ouvia e não seguia o seu conselho, não seguia aquilo que ela me diz. Fui buscar os outros instrumentos, todos os outros meios de prova e cheguei à conclusão que se calhar não era bom para ela continuar, por exemplo, com a mãe. Eventualmente entendi que devia ser entregue a um pai, ou então fazer uma residência partilhada, ou então ir para um acolhimento residencial. Enfim, portanto, esta noção de se ouvir crianças e aquilo que desde um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 2016, que não me canso de louvar, enfim, as suas virtudes, Maria dos Prazeres Beleza estabeleceu num acórdão fantástico de 2016 a dizer que este ato de ouvir uma criança não pode ser suscetível de ser apenas subsumido a uma mera irregularidade, a uma mera nulidade processual. Não. É qualquer coisa que mexe com o direito substantivo da própria criança. A criança tem direito, na sua própria essência, a ser ouvida. E sempre que não for ouvida, o juiz deve, obviamente, explicar a razão porque é que não a vai ouvir. Portanto, são tudo formas que temos de pôr em cima da mesa o mecanismo dos afetos. Eu costumo dizer que, enfim, há uma senhora que se chama Mirta Schockler que me ensinou que o afeto é a âncora de segurança da criança. E é muito engraçado ela dizer que o amadurecimento de outras habilidades, como, e é muito giro ela chamar habilidades, o raciocínio, a memória, a atenção e a criatividade têm uma relação direta com o afeto. Sem ele, a criança não cresce, cresce vazia. Há uma expressão também que eu uso muito, que é que os colos colam cacos. Os colos colam cacos. E por isso acredito, tal como sentenciou um dos meus gurus de vida inteira, António Alçada Batista, eu acredito que o futuro não vai ser feito através das descobertas da ciência, mas vai depender essencialmente da descoberta dos mecanismos dos afetos, também em tribunais, onde as crianças se devem sentir amadas. Estou aqui quase emocionada porque, de facto, esta paixão que põe e que coloca é tão necessária na jurisdição da família, tão necessária. Eu estou tão alinhada com esta paixão que estou-me aqui a aguentar, a sério. Porque, de Eu fui facto, ler com muita calma todos os vossos sites e eu percebi que ia estar alinhado convosco.
E por isso é que eu acedi logo a dizer: a minha voz é a vossa voz. É uma necessidade mesmo de esta entrega, porque a jurisdição da família e das crianças tem sido tão mal amada, Certo? tão desprezada, é mesmo uma palavra, pelas faculdades, não é? Exato. A começar nas faculdades, A exatamente. começar nas faculdades, nós sabemos que não é uma área do dinheiro, nós sabemos quanto Exato. isso pesa, Exatamente. pelo interesse do estudo, pelo interesse em políticas também sociais e incisivas sobre esta área, que é mas é a base. Há uma juiz de primeira instância, de quem já trouxemos ao nosso podcast, que diz que é a base do direito, está na jurisdição da família. E quando falha a jurisdição da família, falha tudo o resto e vão bater nas outras jurisdições, na criminal e por aí fora. E eu concordo, em absoluto. Quando a jurisdição da família falha, falha o resto, não é? Quantas vezes, doutora, é a doutora Marcela que estava Marcela, a falar, Marcela, certo? sim, sim. Doutora Marcela, durante tanto tempo pensou-se que para isto bastava o bom senso. Eu sei que as principais qualidades de um juiz é primeira bom senso, segunda bom senso, terceira bom senso, eu sei. Mas precisamos de tanto mais do que isso. Precisamos de todo um conjunto de qualidades, de interesse, de paixão, de dar valor científico a isto. Eu costumo dizer, eu quando dava aulas no SES, dizia sempre aos meus alunos: apesar da lei me dizer que estamos em águas de jurisdição voluntária, desculpem o termo, mas isto não é propriamente a jurisdição da balda. Não é propriamente fazer aquilo que o juiz quer, isso era o que fazíamos antes com a OTM, o juiz decidia, quase nem tinha balizas, quase não tinha margens, tudo era dele, tínhamos de facto tribunais vazios de gente. Eu quando cheguei a Lisboa em 1996, acreditem que vi, enfim, corredores vazios, porque tudo era feito através das nossas assessorias, na altura ainda o IRS que trabalhava para nós no perigo, depois saiu e foi trabalhar só com a tutela educativa, mas nós trabalhávamos com papel. As assessorias diziam, nós decretávamos sem ouvir crianças, sem ouvir pais. Não, tudo isto mudou, estamos de facto a falar de um passo civilizacional de facto enorme a este nível, porque acreditem que nós temos que educar estas pessoas para os direitos e não tanto para os deveres, como nós fomos fazendo sistematicamente. Eu costumo dizer, doutora Marcela e doutora Mafalda, que educar pessoas para os deveres, quando sistematicamente educamos pessoas para os deveres, nós estamos a criar, se não estamos a criar apenas súbditos. Ao educar pessoas para os direitos, criamos de facto cidadãos. Com uma grande diferença. É que educar para os direitos é educar para os direitos do outro, e é educando para os direitos do outro que compreendemos e interiorizamos a responsabilidade de os respeitar. Portanto, vamos dar dignidade a esta área, vamos não tratar esta área como uma filha, aí sim, de um Deus menor, vamos acreditar que isto está na base. Concordo com a colega que disse isso. Quantas vezes hoje, doutora Marcela e doutora Mafalda, estou a ver, a tramitar processos crime aqui na minha relação, até com pessoas que estão presas já em estabelecimentos prisionais, e vou ler os relatórios lá para trás e vejo o que é que não foi feito a tempo de evitar que este adulto, outrora jovem, chegado aos 12, 13, 14, já dava alguns indícios de precisar, por exemplo, de uma intervenção tutelar educativa. Eu costumo dizer que os processos tutelares educativos não são contra as crianças, são a favor delas. Os processos crime são contra os arguidos, eu sei. Mas aqui, porque aqui o fator segurança cai e queremos o fator educação. E muitas vezes falhamos lá atrás. Estas crianças não tiveram a atenção que deviam ter tido, não houve as denúncias que deviam ter sido feitas, ainda há tempo de terem a seu favor um processo tutelar educativo. E quantas vezes os encontro já dentro das prisões, e aí já é o juiz Paulo Guerra, na secção criminal do Tribunal da Relação de Coimbra, que está a decidir se ele tem direito ou não direito a uma liberdade condicional ou a uma antecipação de uma liberdade condicional. Portanto, isto está na base de tudo. Não quero com isto dizer que nós, magistrados desta área, somos melhores do que os outros.
somos diferentes. E por isso acredito nesta diferença, acredito que não se venha aqui só para, enfim, conseguir uma promoção na carreira. É preciso vir aqui, de facto, alguém, e por isso é que acredito que os conselhos devem ter também formações específicas para todos estes magistrados que vão para estas áreas, precisam de dar prova de ter passado por alguma formação específica a este nível, para depois não lerem só Alberto Reis ou Roxine ou de jurisconsultos internacionais ou nacionais na área civil ou penal, mas também ler muito Armando Leandro, ler muito Gomes Pedro, ler muito a Ruta Agulhas, ler muito muita gente que todos os dias vai fazendo da criança ao seu mistério. Tão bom. Obrigada mesmo. Que reflexões tão importantes, contributo muito, muito, muito importante do Dr. Paulo Guerra. Mesmo, mesmo. Marcela, posso só acrescentar aqui uma ideia? Forma, forma. O Dr. Paulo Guerra falou desta questão das crianças jovens que, entretanto, entram no sistema prisional até, Prisional. não é? No limite, Certo. até no sistema prisional. São geralmente jovens que já vinham dando sinais, e te explicou tão bem, de externalização da sua dor, do seu sofrimento, da sua falta de amparo, e que depois vão desembocar nesse sistema. Mas também há uma série de outras crianças que, não externalizando, internalizam esse sofrimento e não vão parar às prisões, mas vão estar na psiquiatria, vão estar na sem segurança dúvida. social, com pensões de sobrevivência, com grandes incapacidades, grandes dificuldades de adaptação, Sem tanto dúvida. profissional, e que vão perpetuar, muitas vezes, sem querer, os maus tratos que tiveram na sua infância aos seus filhos, porque estas pessoas também acabam por gerar filhos, naturalmente também no seu Sem direito. dúvida. E, portanto, estamos a falar de um ciclo muito desgastante para todos nós, do ponto de vista social, cultural, emocional. não é? Doutora Mafalda, e que é preciso quebrar, e foi por isso que eu e o João Pedro nos unimos para fazer este livro sobre o que se passa na infância não fica na infância. Estamos quase no fim do nossa viagem nacional. Depois da manhã vamos estar em Vila Real. Já passámos por 17 distritos deste país a falar deste livro. Já está no Prelo a segunda edição, com mais 50 depoimentos. São pessoas que todos nós respeitamos, que todos nós conhecemos, uns mais do que outros, como é óbvio, mas que foram capazes de externalizar essa dor. Por exemplo, dizerem que eram, enfim, nadadores olímpicos, todos os dias correndo da cama deles para a cama, da cama do pai para a cama da mãe, levando recados um para o outro, quando durante um ano os pais nem sequer davam palavra um ao outro. Crianças, gente que se diz que foi batida, e é muito curioso ver, por exemplo, neste livro, como é que havia uma escola nos anos 50, 60, 40, 50, 60, absolutamente de evitar. O Dr. Labrinho diz-nos que ainda hoje, quando pensa em contas, lhes doem as orelhas da quantidade de tareias que levou de facto nas orelhas pelo facto de não saber fazer uma conta. E esta ideia é muito curioso, doutora Mafalda, a sua intervenção. Não precisamos não vemos só crianças que, de uma forma formal, nós as vamos encontrar, por exemplo, no sistema prisional, encontramos-las e se calhar aí os tribunais já não as vão encontrar, mas vão para os divãs dos nossos psiquiatras, vão para os divãs dos nossos psicólogos, no fundo, dizer como a sua infância doeu. E eu costumo dizer que as crianças não se importam com o quanto tu sabes, até saberem o quanto tu te importas com elas. É uma frase que me marca para a vida. Esta ideia do importar. E volto a dizer, eu para me importar com o João não tenho que fazer necessariamente aquilo que ele me pede. Tenho que o ouvir de sua razão, e obviamente depois decidir de acordo com aquilo que eu acho que é o seu melhor interesse. Já sabemos que é superior, a lei insiste em falar em interesse superior, eu acho que já era a altura de mudarmos este interesse superior para melhor interesse, porque já sabemos que é superior. Agora nós queremos saber qual é o melhor, se é ir para a adoção, se é ficar com a mãe, se é ficar com o pai, se é ficar numa residência exclusiva da mãe ou ir para uma residência partilhada, é ir para um apadrinhamento civil, isso é que é importante. Mas as crianças reconhecem de facto
quem se importa com elas. E, sobretudo, deixem-me também dizer-vos esta ideia do... temos que acabar de vez. Eu também há um poema que sei de cor, que é esta ideia do Bertolt Brecht, que diz: nós pedimos-te com insistência, nunca digam isto é natural. Diante dos acontecimentos de cada dia, numa época em que reina a confusão, em que reina o sangue, em que o arbitrário tem força de lei, em que a humanidade se desumaniza, nunca digam, por favor, isso é natural, para que nada passe a ser imutável. O Bertolt Brecht grita isto, e eu falo sempre disto a propósito da violência sobre crianças, da correção dita parental, o estalo, a humilhação, porque foi assim que eu fui criado na minha juventude, é assim que eu vou criar os meus filhos, mas acreditem que eles não aprendem nada com a violência. E é este tipo de pensamento que temos que adotar, porque o mundo pula e avança sempre, sempre que uma criança de facto consegue sorrir em vez de chorar. Porque muitas vezes estas crianças que são batidas têm medo e as crianças não são educadas no medo. Obrigada. Obrigada, Dr. Paulo Guerra. E eu agradeço, de facto, por esta conversa boa e importante. Estamos a chegar ao fim do nosso episódio, desta conversa boa. Vamos voltar a convidá-lo para outro, porque já ficou aqui uma Quando conversa. quiser, doutora Mafalda e doutora Marcela, com todo o gosto estarei convosco neste podcast desse fantástico nome chamado Divórcio Consciente. E deixem-me dizer-vos, eu não sei qual é a vossa opinião, falando de divórcio e de responsabilidades parentais, eu também raciocino muito sobre isso. Eu acredito muito na mediação familiar. Eu acho que quando a lei fala entre mediação familiar e audição técnica especializada, eu parece que dá um prius metodológico à mediação familiar. Eu costumo dizer que os pais que não conseguem salvar o seu casamento, ao menos que salvem os seus divórcios. E por isso acredito que em todas as situações neste tribunal e neste país deveriam entrar sempre como diligência obrigatória a submissão, a sujeição a uma sessão de mediação familiar como fase prévia de qualquer processo de regulação do exercício das responsabilidades parentais. Acredito que aí se desmontava muito da dor, muito da raiva, muito do desamor que estes pais sentem ainda um pelo outro, e acreditem que conseguíamos melhores acordos, e o melhor acordo é aquele que é mais facilmente cumprido. Sim, nós também acreditamos na mediação familiar, mas também acreditamos que é preciso também ter formação, que os profissionais tenham formação para saber quando encaminhar para a mediação familiar, porque há pessoas que não estão disponíveis, que não, e no outro dia ouvíamos até junto da própria Federação de Mediação Familiar, eu não me recordo como se chamava o orador, Mafalda? Já confirmo contigo. E que dizia bem, muitas vezes, quantas vezes são mais os próprios mediadores a querer fazer aquele caminho do que as próprias partes. E é importante também perceber quando não existe essa disponibilidade, que se tem que atuar de outra forma. Isso é muito importante, mas eu acredito também no trabalho importante da mediação familiar e que tem sido muito desvalorizado. Com certeza que sim, e nisso estamos completamente alinhados. E é importante, doutora Marcela, considerar que os juízes não fazem mediação familiar em Portugal, certo? Por muito que vão dizendo que sim, nós fazemos conciliações, não fazemos mediação familiar. Verdade, é verdade. É mesmo isso. Era o Dr. Paulo Milheiro, não era? Exato, exatamente. Estava à procura, ainda não tinha aqui o orador de que nós ouvimos uma conferência sobre a audição da criança era o Dr. Paulo Milheiro, que fez um doutoramento sobre a audição da criança. Foi agora, julgo que há 2 semanas, não estou em erro. Foi. Chegamos ao fim, muito obrigada mesmo por esta... Desculpem se vos cansei, mas foi importante estes 40 minutos ou 45 a falar sobre isto. Cabia aqui muito mais coisa, porque de facto dentro do corpo de uma criança e da sua alma cabe mundos infindos. E eu acredito ainda nestes amanhãs que cantam e vou de facto acreditar neles. Obrigada, muito obrigada mesmo. Eu terminaria só com a frase do penúltimo livro do Dr. Paulo Guerra. O que se passa na infância, não fica na infância. Por muito que não nos lembremos, está lá,
e há uma frase do meu livro, do meu filme de eleição, que se chama Magnolia, do Paul Thomas Anderson, que diz: o passado, nós podemos querer esquecer o passado, mas acreditem que o passado não se esquece de nós. É isso. Obrigada. Obrigada. Obrigado, foi um gosto.